Porque muitas pessoas acham assim, fulano, ciclano, bertano, como o profeta caiu naquele equívoco, vendo aquela mulher dentro do barco, como eu posso cair num equívoco, você também pode. Mas você sabia que a maioria das coisas que nós fazemos de errado, nós não sabemos o que estamos fazendo? Nós não sabemos. Nós só vamos despertar quando Deus nos corrige. Por causa da carne. Presta atenção no que você vai ouvir aqui. Lucas capítulo 23, verso 33, 34. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiam as suas vestes e lançavam sortes. Agora, irmãos, como que eles não sabiam o que estavam fazendo? Eles foram lá no Sinédrio. Eles planejaram. Eles arrumaram falsas testemunhas. Claro que eles sabiam, humanamente falando, eles sabiam o que estavam fazendo, mas espiritualmente, eles não sabiam. Eles não sabiam. Dá para entender uma coisa dessa? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Paulo complementando aqui 1 Coríntios capítulo 2. Aí nós chegamos naquela parte que Deus tem consciência. Que assim como lá na lei, alguém por acidente, porque não querendo fazer aquilo. Lembra que Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele sempre fazia. Mas ele disse: eu dou graças por Jesus Cristo. Lá na lei, na sombra, se alguém matasse por erro, tinha uma cidade para refugiar. E hoje, se você luta para fazer o bem, e mesmo assim você ainda é vencido e faz o mal, há um lugar de refúgio para cada um de nós. E quando eles crucificaram a Jesus e ainda zombaram dele, e disse: salvou a todos, a tantos, por que não salva-te a ti mesmo? Eles sabiam, irmãos. Vocês acham que Pedro não sabia que estava negando a Jesus? Claro que Pedro sabia. Jesus andou com ele. Jesus falou com ele. Jesus conviveu com ele. Ele olhou para Jesus e viu que ele estava vencido, sendo entregue, sendo açoitado, embora Jesus o havia avisado. Aí você diz: não, mas a pessoa vai todo dia na igreja, vai todo dia, é avisado, e mesmo assim erra. Lembra-se, nós não estamos à altura para julgar quem quer que seja. Deus é o juiz de cada um. Porque ele não condenou a Pedro quando Pedro negou. Ele só olhou para ele para que Pedro lembrasse de que ele havia o advertido. Entenderam, meus queridos? Embora, que nem Paulo falou, que mesmo ele, na alma dele, no homem interior, já não vivia mais ele, mas era Cristo que vivia. E ele, pelo Espírito, ele tem modificado os seus membros que estavam na carne. Por isso, irmãos, a nossa vigilância tem que ser dobrada. Quando a Bíblia diz assim: orai sem cessar, a Bíblia não está brincando. Você deve estar trabalhando orando. Você deve estar dirigindo orando. Você deve estar limpando a casa orando. Você deve estar em todos os lugares orando e vigiando ao mesmo tempo. Fugindo da aparência do mal. Ou então ele vai te apanhar. Não brinque. Ah, mas eu tenho um novo nascimento. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Lembra-se, o Espírito Santo está na tua alma, não está na tua carne. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 8 diz: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Falando de Jesus. Porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Ou seja, eles viram ele, Nicodemos conversou com ele, viu os milagres que ele fazia, mas não sabia quem ele era.
E Jesus ainda olhando para eles diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Entendem, meus queridos? Por isso que, pela lei, pelos requisitos que serviu de aio, Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo chega a dizer: a lei a ninguém pode justificar, porque aquilo era apenas uma sombra. Mas hoje nós temos aquelas cidades, eram sombras, eram refúgios, que eram sombras, que eram tipos. E hoje nós temos um refúgio verdadeiro. Preste atenção, nós já lemos aqui uma vez essa mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Aqui no 114 o mensageiro disse: e hoje Deus fez um contrato. Não porque você fosse bom, não porque você houvesse se unido à igreja, não porque você tivesse boa posição na sociedade. Você não pode ser muitíssimo bom. Você pode viver uma vida limpa. Você pode ir à igreja todos os dias. Você pode se sacrificar todos os dias. Você pode doar uma parte do seu dinheiro, como fez Zaqueu. Você pode